Em 99% da nossa vida não acontece nada demais. E esses dias eu me peguei refletindo sobre isso, né? Como é que a gente produz mais conteúdo se a nossa vida não tem nada demais acontecendo? A gente olha para as nossas redes sociais e vê as pessoas super ativas, todo mundo corre pela manhã, todo mundo toma café com mesa posta, todo mundo vai para academia, todo mundo faz look do dia, trabalha e faz um monte de coisa e vida social. E quem é a gente? E eu tenho uma vida muito calma, muito tranquila. Eu trabalho em casa, home office, então raramente eu tô na rua. Eu não faço nada demais, o meu dia a dia é calmo, a minha vida social é calma. Eu sou casada, tenho uma vida calma, tranquila, não vivo envolvida em polêmica, inclusive eu detesto polêmica. E aí eu fico me questionando, se a minha vida não tem nada demais acontecendo, como que eu faço a minha produção de conteúdo ser estratégica? E talvez você já tenha passado e sentido isso também. Como que a gente faz para a nossa produção de conteúdo gerar interesse nas pessoas? Só que, basicamente, mesmo que a nossa vida, 99% das vezes, não aconteça nada demais, tudo aquilo que a gente vive pode sim inspirar. E tudo depende muito também das narrativas, das coisas que a gente conta, das histórias que a gente conta a partir das coisas que acontecem com a gente. Nem todo dia eu acordo mega disposta a produzir, nem todo dia eu acordo disponível a gravar um story, nem todo dia eu vou para academia para poder postar que tô indo. Então a gente precisa encontrar ganchos ao longo do nosso dia para a gente aumentar a nossa produção de conteúdo, para a gente poder produzir cada vez mais e poder inspirar também. Quando a gente fala sobre produção de conteúdo para negócios e para marcas, é a gente compreender também que as pessoas não compram só produtos, ela compra o contexto que esse produto está inserido. Ela compra a transformação que esse produto gera, ela compra a promessa que esse produto tem. Isso não depende da gente estar utilizando isso e mostrando isso o tempo todo, mas está em como a gente vai contando histórias ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa rotina. Eu falo sempre que a produção de conteúdo ela não precisa acontecer de forma estática. Então eu paro, sento aqui, faço tudo aquilo que precisa e pronto. É isso. A produção de conteúdo acontece no nosso dia a dia. E mesmo que não aconteça nada de mirabolante, genial ao longo do nosso dia, a gente precisa encontrar alguma coisa para usar isso como gancho, como gatilho. A maioria das pessoas que compram algo que a gente vende, compra por dois motivos. Ou porque a gente tem algo que ela precisa, que ela quer, ou ela compra a gente. Então as pessoas se inspiram na gente, elas se inspiram naquilo que a gente entrega. É isso que a gente precisa fazer. Mostrar a gente utilizando o nosso produto, falando do nosso produto, agindo com o nosso produto e contando também histórias de pessoas que usam e se beneficiam do nosso produto e da nossa entrega. E é aí que a gente começa a fazer com que o nosso conteúdo se torne mais natural e se torne um hábito também. Porque a produção de conteúdo ela precisa fazer parte do nosso dia a dia enquanto não tem nada acontecendo. E tem que também partir do nosso olhar. A gente fazer essa análise também das coisas. A gente começar a observar as coisas que acontecem ao nosso redor. Enquanto a gente vê um filme, enquanto a gente assiste uma série, enquanto a gente lê um livro, enquanto algo acontece aos nossos olhos, a gente precisa compreender como isso se conecta com aquilo que a gente faz. É óbvio que nem tudo vai servir para todo mundo, mas existem inúmeras coisas que você faz ao longo do teu dia que podem ser um insight para um cliente, que pode ser um gancho para começar uma narrativa de vendas, que pode ser um gancho para ampliar a consciência. Às vezes uma coisa que você faz que parece boba, que parece simples, pode ser um conhecimento que você pode passar para outras pessoas. Então, é esse ponto que a gente precisa chegar. Nosso aumento de criação de conteúdo, ele parte primeiro do nosso repertório de vida. E o nosso repertório de marca depende das coisas que a gente vive também. Então, mesmo que em 99% do teu dia não aconteça nada demais, nesse 1% que acontece coisas diferentes, nesse 1% que acontece coisas que você pode utilizar como narrativa, já é o suficiente para você compartilhar algo diferente, para você compartilhar algo novo. Só que é claro que para o conteúdo também ser estratégico e intencional, a gente precisa criar contexto. E contexto é a parte mais difícil, porque não é só a gente pegar um insight do livro, o insight do filme, da série, como eu comentei, e transformar isso num conteúdo.
é a gente criar um contexto para que as pessoas compreendam o porquê que a gente está falando sobre isso e como isso tem relação com a nossa entrega, com o nosso trabalho. Mas a gente tem que tomar também muito cuidado, porque rede social é sobre pessoas. Então não é só sobre a gente ficar vendendo, ofertando, mas é a gente compartilhar coisas que acontecem. Não tem problema você compartilhar uma foto dos teus filhos, não tem problema você compartilhar um momento de lazer, não tem problema você compartilhar uma coisa aleatória, um meme fofinho, algo engraçado. Não tem nada de errado nisso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para compartilhar coisas, na maioria do tempo, que façam sentido, que façam com que as pessoas se inspirem, que façam com que as pessoas se conectem, que façam com que as pessoas despertem o desejo naquilo que a gente oferta. Então tome muito cuidado com as redes sociais pessoais demais, mas também muito cuidado com as redes sociais que vendem demais, aquelas coisas profissionais demais, aquele conteúdo engessado demais, aquilo que não passa a verdade, que não passa conexão, que não passa essa coisa genuína que acontece no processo de venda. As pessoas precisam se conectar com você, se inspirar em você, se inspirar talvez nos teus outros clientes, nos teus outros cases também, por que não? Mas a gente precisa saber utilizar a narrativa a nosso favor para gerar uma criação de conteúdo muito mais atrativa e intencional. E isso tudo, quando a gente muda esse olhar, faz com que a nossa frequência aumente. Então não é simplesmente a gente pegar e colocar um conteúdo por dia, mas a gente ser intencional e enxergar um conteúdo por dia ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa rotina, que não acontece nada demais.